entrevistando o senhor Francisco José Nogueira da Silva. E quem fala é o historiador Roberto Tavares. Boa tarde, senhor Francisco. Boa tarde. Seu nome completo, data de nascimento. Francisco José Nogueira da Silva, nascido 17/7/72. O nome dos seus pais. Meu pai José Nogueira. Deles. José Nogueira da Silva, aposentado na época, e quando eu nasci, da estiva. Sua mãe? Rita do Nascimento Ferreira, ela é doméstica. Você nasceu aonde, Francisco? Nasci na maternidade Cid Pérez, aqui em Santos. Depois? Nasci na Cid Pérez, eu morei um período muito pequeno na zona noroeste, onde meu pai morava. Depois nós mudamos para São Vicente, onde eu vivi minha infância e minha adolescência na São Vicente. Você estudou aonde lá? Estudei no Antônio Pacífico, na Escola Antônio Pacífico, Manuel Nascimento Júnior, e por último meu colegial foi no Armando Vitório Beis, na Vila Jockey, que é um bairro de São Vicente. Quais recordações você tem assim, da sua infância? Assim, os foguetes, as brincadeiras? Bom, assim, eu acho... Bairro que você morou? No bairro a gente tinha muita brincadeira que hoje nem existe mais, né? A gente tinha uma brincadeira de rua, a gente jogava bola na própria rua, fazia torneio na própria rua, de futebol, rouba-bandeiras, coisas que hoje é difícil você ver, né? Nas ruas o pessoal muito videogame, tecnologia muito avançada, mas tinha uma brincadeira sadia, mas eu comecei muito cedo no mundo do trabalho, e aí acabei perdendo um pouco desse lado da brincadeira de rua. Mas brinquei bastante, pinei pipa na praia, bolinha de gude, essas coisas que é difícil você ver hoje nas ruas, adolescentes, as crianças brincarem, né? Então naquela época tinha esse tipo de prática de brincadeiras na rua. Que bairro era que você morava? No Jockey Club. Você começou a trabalhar, em que ano? O que você gostou? Na verdade, assim, meu pai, ele era aposentado da estiva e ele passou a trabalhar com outra atividade. Ele se formou, ele é fotógrafo profissional, ele tirava binóculo na praia, tirava fotos dos turistas na praia, e foi aí que ele me levou, porque eu era o tira-cola do meu pai, onde ele ia eu ia atrás dele. Então, quando ele ia também na Areia Branca, ele tinha muito atividade na Areia Branca, tinha um clube lá de futebol que era o Vila Lemoa, onde tinha no Estradão um monte de torneio de campeonato, eu ia junto também. E quando ele ia fazer o trabalho na praia, eu também ia junto. E eu passei a ajudá-lo, oferecendo os binóculos para os banhistas, para ver. E aí ele começou a me ensinar como que era esse negócio do trabalho. Me ensinou a revelar, me ensinou a tirar foto. E eu comecei a aprender, tomar gosto do trabalho, né? E a partir dali comecei a ter... ele também teve outras atividades como comércio. Comprou uma barraca na época, na praia do Itararé, não era quiosque, era barraca. E aí comprou uma barraca, comecei a ajudar ele como ambulante, junto. Na realidade isso foi dos 8 até os 11 anos, trabalhando ajudando ele. Ele sempre me dava um dinheiro e tal, tinha até uma independência financeira, eu ficava toda hora pedindo para ele. Eu trabalhava e me recompensava junto com aquilo. Para mim foi um aprendizado muito grande, porque na realidade hoje a gente vê muitas crianças a gente dá e a gente não dá valor ao dinheiro. Então eu aprendi a dar muito valor ao trabalho, né? Até porque ele me ensinou isso, que ele realmente conquistou a vida dele na estiva, como trabalhador portuário. Após ser aposentado, continuou trabalhando também, uma outra atividade como comerciante, e eu acompanhei ele. E com 11 anos, ele me deu um quiosque para eu tomar conta. Com 11 anos, tomei conta de uma barraca sozinha. O nome da barraca era Chico's Lanches, onde eu comecei minha atividade de comerciante. E ali comecei a trabalhar. E antes disso, dele me dar esse quiosque, eu trabalhava também com os opozinhos, vendia amendoim na praia, vendi cerveja, água, e isso era de dia. Quando era mais ou menos assim, umas 6 horas da tarde, eu ia para a divisa, que tinha um parque de diversão ali, que era o Golfinho, onde tinha uma atração de peixes, focas, e tinha um parque. Eu tomava conta de carro à noite, até umas 10 horas, tinha um amigo do meu pai que também tinha uma barraca perto, a gente ficava com eu, mais um colega nosso morava na mesma rua, e ficava ali. Eu chegava em casa, eu era muito feliz, porque enxergava a caixa de dinheiro, né? Ganhava dinheiro de manhã, ganhava dinheiro à noite, né? Isso sábado e domingo, lógico. Segunda, sexta tinha que estudar. Então eu estudava e de manhã eu brincava, né? Então tinha toda essa atividade, meu tempo era sempre ocupado com alguma coisa, ou trabalho ou uma atividade de recreação. Você
Você teve mais irmãos? Tive, a sua família foi 9 irmãos, né? Eu sou a terceira família do meu pai, terceira esposa, e eu sou filho caçula, sou, que dizia ele, era o rapa do tacho, né? E quando eu nasci ele já estava aposentado com 59 anos, então eu sou a rapa do tacho da toda a família. Então tem uma família muito grande, são 9 irmãos, lógico, hoje nós estamos em 7, faleceu 2, e a gente tem assim, não tinha, como são famílias de mães diferentes, eles não nascemos e se criamos juntos, né? Eu me criei muito com a minha irmã, de parte de mãe, que foi a terceira família do meu pai. Então, uma proximidade muito grande com a minha irmã, a Luciene. Mas os outros irmãos também tinham contato, a gente ia muito na casa de um do outro, mas eu não me recordo muito com essas visitas. Mas quando tinha festa, todo mundo se encontrava, né? Aí você trabalhou nesse quiosque de lanche, nessa barraca, até quando você trabalhou lá? Até uns 13 anos, mais ou menos, e nesse período, foi em 1983, mais ou menos, que eu trabalhei nessa época, e foi quando meu pai fundou a Associação dos Barraqueiros de São Vicente. Eu passei a atuar politicamente, ajudando ele para unir aquela classe para uma melhoria daquele ambiente. Nós naquela época já tínhamos projetos dos quiosques, meu pai estava lutando para água na praia, chuveiro, os jardins, em São Vicente tinha uma história aí, e eu acompanhei essa história de São Vicente muito de perto, né? E eu fiquei até uns 13 anos mais ou menos, quando eu até falei, minha mãe, eu quero trabalhar no porto, né? E minha mãe trabalhava de casa de família, numa empresa terceirizada, e ela pediu para a encarregada dela arrumasse um emprego para mim no porto, quando surgisse algum emprego no porto. Eu queria trabalhar no porto, minha idealização era essa, porque meu pai trabalhou no porto, também queria trabalhar no porto. E eu era muito novo ainda, não dá para trabalhar no porto com menor de idade, né? E aí até que a dona Meire, essa encarregada da minha mãe, conseguiu um emprego temporário. Eu trabalho na empresa, uma retroportuária, que é a Integral Transporte. Eu entrei lá como um office boy, com 14 anos, e passei a exercer a função ali de contínuo, trabalhando. E tinha um projeto naquela época, projeto do Bom Menino, criança, né? Que é o projeto do Ministério do Trabalho, que tinha umas cotas que a empresa tinha que cumprir do primeiro emprego. Hoje seria em primeiro emprego, né? E a empresa contratou vários adolescentes, e eu fui um deles que contratei e entrei dentro do departamento de recursos humanos. E eu era muito dedicado, que eu fazia meu trabalho de rua, mas continuava fazendo meu trabalho interno. E depois de 6 meses eu fui promovido para estar tomando conta do setor administrativo do RH. E para dali eu passei a ter outras funções dentro do porto, dentro da própria empresa. E eu conhecia assim, muito de perto a questão do porto, que meu pai sempre falava muitas histórias do porto. E tudo para mim era a realização total, estou trabalhando no porto. Eu trabalho no porto. Logicamente era um braço do porto, que era o retroporto. Eu já estava ali foi na época, na década de 80, começo de 90, foi em 88 que eu iniciei minha atividade no porto. E ali em diante eu comecei a ver essa transformação do mundo portuário, né? Porque eu acompanhei tudinho, desde a época da entrada dos TRAS, os terminais de retroportuário alfandegado, que foi necessário por conta da evolução, que é essa caixinha de aço, que é os containers. Porque na época a empresa, a Companhia Docas, já tinha os terminais, tinha os armazéns, mas não deu conta dessa demanda tão grande, que os containers começaram a surgir tão rápido, que foi necessário abrir uma concessão para 5 terminais na área portuária. Esses terminais, um deles eu estava trabalhando. E aí foi o boom, na realidade, do container na iniciativa privada. Então, a partir daí, começou realmente a mudar essa mudança da lei do portos, né? Que ano foi isso? Basicamente, no final da década de 80 para 90. 86 começaram a surgir os terminais, né? Em 87, 88, e aí os terminais começaram a ter já um crescimento volumoso de container, né? E foi um gargalo que se criou porque a Companhia Docas não atendeu essa demanda. E esses terminais privativos se criaram para atender a demanda do comércio exterior. Então, o forte mesmo desse auge que eu acompanhei foi em 90, 91, foi o auge realmente dos terminais de container, importadores, né? Ganham muito dinheiro nessa época. E nessa
estava trabalhando aonde? Na Integral Transporte. Ficava onde ela? Ela ficava, fisicamente ela ficava ali entre o canal 4 e o canal 5. No canal 5 tinha a Cutrales, depois vinha Souza Cruz, e o próximo terminal era a Integral, que ia ficar em frente ao armazém 32, mais ou menos, 31, 32 do cais ali, da Avenida Portuária. A gente, a antiga Avenida Portuária, né, que falava, né? Hoje tem outro nome. E aí você trabalhava lá, em que setor você estava nessa época? Então, nessa época eu já tinha passado pelo RH, passei na parte do alfandegamento, que é importação, né? Mas eu fiquei até 92, foi aí que eu iniciei minha atividade sindical. Então, de 92 para cá, eu comecei a estar exercendo uma atividade sindical dentro do sindicato. Então, a última função que você fez era a função que trabalhava na parte alfandegada? Passei do RH para o alfandegado, né? Na realidade, foi uma transição, porque quando eu entrei no sindicato, a empresa teve uma perseguição. Tá? Inclusive, eu fui perseguido lá, o carregado me transferiu para a área de segurança, e tem alguns colegas que queria que eu levasse, eu queria levar eu para o lado do importador, né? Da parte que é o TRA, que é o terminal, o reto portuário alfandegário, tinha um setor de TRA. Eu ia trabalhar no TRA. E a empresa não chegou, eu trabalhei lá alguns dias, a empresa acabou, para arrumar essa situação ruim que ficou da perseguição comigo, ele me cedeu para ficar no sindicato. Eu fui praticamente rebaixado de cargo na época, eu era praticamente o carregado lá do departamento de pessoal e fui para a segurança do trabalho, fiquei na portaria. E a partir dali começou a criar um movimento do sindicato, alguns vereadores de Santos, mandando carta para a empresa para corrigir esse erro, e foi que eu fiquei um período pequeno no TRA, mas eu fui direto para o sindicato depois, que foi o período da perseguição sindical que eu sofri dentro da empresa. Relata um pouco a sua experiência sindical. Você se sindicaliza, e aí como é que foi? Eu me sindicalizei, como já estava no sangue, já sempre trabalhei junto com meu pai nessa questão social, a formação da entidade. Quando eu entrei na empresa, a primeira coisa que eu fiz, depois passou para a experiência, eu me sindicalizei. Então eu me sindicalizei muito novo, sindicalizei com 15 para 16 anos, já estava sindicalizado, estava ajudando o sindicato a buscar sócios. Na época eu não sabia nem que sindicato que era. E eu busquei alguns sindicatos, sabia qual era o sindicato. Tinha um sindicato do Porto que nem hoje tem vários sindicatos, na época tinha muitos sindicatos também. E eu fui buscar, inclusive eu deparei até com a administração portuária na época. E na época eu fui lá, mas você não pode ser daqui porque você não é concursado da Companhia Docas. E eu era jovem, né, adolescente, falei, não, mas eu queria ser sindicalizado aqui, falei, mas não pode. E eu recuei e fui procurar meu sindicato, até que eu achei o SETA, né, e me sindicalizei. E em 92, depois de um período de 4 anos, acho que eu estava já sindicalizado, eu fui convidado a fazer parte do Conselho Consultivo. Conta um pouco dessa tua procura, como você achou o SETA, como é que foi isso? Então, foi muito engraçado, porque eu fazia o trabalho de RH, e eu tinha alguns contatos, né? Tinha que fazer alguns pagamentos. Eu procurei financeiro aqui. Vocês pagam um sindicato? Tem alguém que é sindicato? Ninguém na empresa era sindicalizado, né? E aí eu comecei a falar, mas nós não temos sindicato? Não sei se tem, ninguém sabia informar. E aí eu comecei a procurar, porque na rua o office boy contínuo tem contato com outros também, né? E comecei a perguntar onde ele fazia, mas eu trabalho aqui na cidade, porque a Integral era no canal 5, era distante do centro, né? E o sindicato, o escritório era no centro, então é difícil encontrar. Até que eu descobri que era na Praça da República, ali, 62, no terceiro andar, no quarto andar, e eu fui lá nos pagamentos que ia fazer no banco, passei lá para dar uma olhada. E vi lá o sindicato, na época era o SETA, não era o SETAporte ainda, e encontrei lá a Conceição, que até hoje está no sindicato trabalhando, está lá, Conceição se aposentou no sindicato e continua trabalhando no sindicato. E a Conceição, comecei a fazer contato com ela, mas você é da Integral, eu comecei a trabalhar, até ser um contato do sindicato da empresa. Sindicalizei um monte de gente, mostrei os benefícios que o sindicato tinha, enfim, comecei a trabalhar no sindicato já com meus 17 anos, e quando eu completei 20 anos, fui convidado a trabalhar, a fazer parte da chapa do sindicato, com 20 anos de idade. Tinha outro nome, o sindicato? Tinha outro nome? O sindicato era SETA, Sindicato dos Empregados Terrestres e Transporte Aquaviário do Estado de São Paulo, que antes não tinha a Lei 8.630, não tinha o SETAporte, então era só SETA. Ele agregava todo o pessoal
do agente marítimo e o pessoal do retroporto. Pegava o retroporto e o agente marítimo somente. Porque a companhia Docas ainda tinha a predominância da operação portuária era da Docas, não era privada. E qual era o nível de sindicalização nessa época? Era muito baixo. Na época o sindicato tinha uns 400, no máximo 500 sócios. Categoria da quantas? Em torno de 3 mil, mais ou menos. Mas tinha muito pouco sindicalizado. O sindicato era pouco divulgado. Até porque o sindicato ele passou por uma história, não só o nosso, como todos os sindicatos da Baixada Santista, uma história de repressão. Após o regime militar, muitos sindicatos se acomodaram, não voltaram àquelas lutas, aqueles companheiros que morreram, aqueles que ficaram no meio do caminho, não retornaram para poder continuar a luta. Então, quem continuou, muitas vezes se acovardaram, ficaram parados nessa questão da militância, né? Então, nosso sindicato não é diferente. O sindicato também ficou praticamente muito tempo parado aí por conta do regime militar e era aquele sindicato, famoso sindicato de carimbo, que todo mundo fala. Eu fazia o mínimo, era homologação, carimbava, fazia o acordo e mais nada. Então, eu tinha já uma visão de sindicato mais guerrido, até porque, pelo que meu pai me contava na Estiva, as histórias da Estiva, enfim. E eu comecei a trabalhar no sindicato com o intuito de mudar. Quando eu fui para o sindicato, no conselho consultivo, era mais um lá na direção, mas com o intuito de mudar essa visão do sindicalismo, né? Você está quando mesmo no sindicato? Em 92. 92. E como que foi o seu contato assim, com o sindicalismo da CUT, com o PT? Quando que surge esse processo? Na realidade, o PT, o Partido dos Trabalhadores, desde a época que eu estava trabalhando na praia, eu tive uma convivência muito forte lá no partido por conta que o prefeito era o Reis, depois entrou o prefeito Luca, eu acompanhei essa gestão e eu participei da juventude do PT naquela época em São Vicente, né, da questão da militância, né. Então, isso eu acompanhei, fiquei... Quem eram os companheiros lá do PT naquela época? Naquela época tinha o Chico Neto, o Renato Caruso, né, o Brito Coelho, que eram os vereadores na época, né, e morava na minha rua, o Barnabé Riesco, que é uma história viva do PT também, que foi do Sindicato da Alimentação, e o filho do Barnabé Riesco foi meu cunhado também, então, através dele, através da CU, então eu tinha uma convivência muito forte nessa questão do movimento. E meu pai também tinha a história do Porto, participou do movimento também dentro do Porto, movimento também na Zona Noroeste, então, quando eu entrei no sindicato, praticamente eu tinha já uma visão política diferenciada que lá estava. E eu tive que conviver um período de um mandato com o presidente que lá estava, e no segundo mandato a gente fizemos uma oposição, rachamos a diretoria, e foi a grande evolução que o sindicato hoje teve, porque em 92 até 95 nós convivemos com uma diretoria meio parada. Em 96 nós fizemos uma oposição, que a gente praticamente teve um racha, teve uma destituição do presidente da época, e nós viemos com a nova diretoria e aí nós formamos a primeira chapa 2 do sindicato. Desde 1939 sempre foi chapa única. A primeira chapa 2 foi encabeçado pelo presidente na época, era o Roldão, e eu vim com vice-presidente já nessa época. Que ano mesmo foi isso? Foi em 96, 97 deu início do mandato, né? Em 96 teve toda essa discussão política, de instituição do presidente, nós tivemos apoio da CUT para isso, né? Os sindicatos metalúrgicos nos apoiaram também na época, e nós instituímos o presidente e entramos com uma chapa, um novo processo eleitoral. E aí esse processo eleitoral nós teve o pessoal dissidente do outro lado, montou uma chapa, nós montamos outra. Então, a primeira chapa foi do pessoal da situação que nós tínhamos tirado, e a chapa 2 foi a nossa. Nós praticamente trouxemos várias pessoas novas da categoria, entramos com uma chapa 2 e ganhamos a eleição. Naquela época tinha, acho que 600 ou 800 trabalhadores associados, nós ganhamos com uma vantagem de quase 60%, e a partir dali o sindicato começou a mudar. A gente começou a ter uma visão diferenciada do trabalho. Eu fiquei 2 mandatos como vice-presidente, aí já vim como vice-presidente,
e eu estou no segundo mandato como presidente. Então, vamos recuar um pouco, assim, vamos voltar à questão do trabalho. Uhum. Então, quando você entra no CAIS ali para trabalhar, como que era? Bom, assim, é muito legal, porque quando eu comecei a trabalhar no CAIS, a gente pegava o circular, né, eu vinha de São Vicente, eu pegava o circular 4, 6, eu descia na Bacia do Macuco. E como nós estudávamos de noite, então trabalhava de dia. E era puxado isso, estudar de noite, trabalhar de dia, a gente vem dormindo no ônibus, né? E aí eu acordava quando já estava ali no corredor de exportação. Então é interessante que a gente sentia o cheiro do couro, né? Quando a gente sentia o cheiro do couro e passava pelo açúcar ali, aí estou chegando no meu trabalho, né? Então já acordava já desesperado e descia na Bacia do Macuco e sempre tinha contato com o pessoal ali que pegava caranguejo. Então tinha uns amigos que sempre quando fim de semana ganhava caranguejo do pessoal, levava para casa dentro do ônibus, era uma folia, era um negócio legal. E também tinha na época da X9, a gente participava também, tinha muitos amigos na X9 ali na época, então aquela região do estuário ali, da Bacia do Macuco era uma região praticamente como fosse minha casa. Eu ficava muito mais tempo no trabalho do que em casa, porque na realidade em casa eu ia para dormir, porque eu saía do trabalho e ia para o colégio, chegava do colégio, dormia e ia para o trabalho, quer dizer... Você ia estudar onde? Nessa época eu estudava na Armando Vitória Bay, que era a escola que eu fazia o segundo grau. Estava fazendo já o colegial, né? Mas foi muito interessante essas passagens no porto, porque a gente acompanhava a evolução do porto, sabe, os armazéns todo velho, né? Armazém tudo sem manutenção. Hoje você vê os armazéns tudo o telhado de alumínio, negócio volumoso. E a gente vê que realmente a iniciativa privada deu uma alavancada no Porto de Santos, né? É lógico que eu sempre coloco, a gente poderia ter tudo isso com o próprio, ser um porto público, desde que tivesse políticas sérias para poder administrar o porto, né? Como não houve, também não poderia deixar a cidade virar uma cidade fantasma. Eu acho que a introdução da iniciativa privada no porto fez com que resgatasse a nossa autoestima da cidade, ter um campo de trabalho para os jovens, para os trabalhadores portuários ganhar um pouco mais. Eu acho que teve um trabalho, mudou toda essa cara do porto. Então eu acho que foi necessário, logicamente tem muitas coisas que tem que ser corrigidas ainda, mas eu acho que se a gente ficasse na mão do poder público do jeito que estava, sucateando os equipamentos, com certeza o Porto de Santos vai ser um porto fantasma, um porto sem carga, sem trabalho. Paralelo, quando começa assim, a privatização dos terminais e a lei, como é que isso caminha? Um é primeiro, outro é depois, estão juntos? Como é que é essa relação? Assim, no tempo, assim. Quando começa a privatizar o porto e a lei? A lei vem junto, vem depois? Dá uma situada. Assim, eu acho que ela vem depois. A privatização, dentro da minha visão, a gente tem colocado isso dentro do sindicato, ela veio quando abriu os terminais retroportuários alfandegários e os terminais privativos. Isso é antes da lei? Antes da lei. Então, a inoperância da própria demanda que tinha e a Codesp não conseguiu dar conta, o gargalo que se criou das cargas que estavam chegando no Porto de Santos e a ineficiência dos equipamentos fez com que a iniciativa privada abrisse terminais para dar conta dessa demanda. Então aí começou a mudança do porto antes da lei, porque foi uma concessão privada para abrir, para receber carga portuária. Então ali começou antes da lei. E com certeza, o empresariado ele faz planejamento a longo prazo. Se ele vê, comecei a ganhar dinheiro com um negócio bom, vou investir politicamente para mudar essa lei, para poder entrar para dentro. Então as empresas estavam no retroárea, passou a ter um espaço dentro da área do porto, né? Então, essa transição que a gente fala da lei, a lei não veio, a lei só veio ratificar em 93, mas na realidade antes da lei já tinha empresas privadas que trabalhavam com atividade portuária. Que aí tem essa questão das concessões que tinham sido colocadas na época, né? Então, a lei veio para poder regulamentar alguns parâmetros da questão do trabalho, da questão das concessões, da questão da própria administração portuária, de que forma ela poderia estar concedendo nas áreas, porque na realidade o porto continua sendo um porto público. O porto tem áreas de concessão. As empresas estão aí com concessão para trabalhar lá dentro. Investiram
e estão tendo concessão para trabalhar, mas o porto é público, né? A administração portuária ainda existe. Então, acho que a lei veio para poder dar uma forma legal de isso ser implementada. Logicamente, todos os investimentos que são colocados hoje aí, são investimentos que é da União. Se amanhã a empresa sair, o investimento fica. Não pode o cara pegar os portões, pegar tudo, pegar os chip load e ir embora. Ah, não quero mais esse negócio, vou vender outra coisa. Não. A lei veio para regulamentar esse tipo de concessão de área, para poder ter investimento portuário. A lei regulamenta o trabalho de vocês e também dos avulsos? Sim, sim. Lei, ela abarca todos? Também, a lei veio regulamentar a questão do trabalho avulso, né? Então, teve essa transição dos trabalhadores avulsos, que são os trabalhadores avulsos, que são os tradicionais que eu coloco, né? Que são o estivador, a conferente, vigia, o bloco, o consertador, eles são os trabalhadores tradicionais avulsos, né? Eles nunca tiveram vínculo com nenhuma empresa. E o trabalhador vinculado na iniciativa privada já existia, antes da lei. Só teve um crescimento por conta das concessões que foi feito no CAIS. E o trabalhador que trabalhava na companhia Docas teve um enxugamento e teve uma transição desse trabalhador que saiu da companhia e passou a ser avulso também. Então, na realidade, a lei veio para poder dar um jeito de acomodar de uma forma ou de outra, fazer uma transição desse novo modelo portuário. Porque você não pode, do dia para a noite, não é mais desse jeito, vocês vão procurar outra coisa, o que fazer com esses trabalhadores. Então, acho que o grande coisa que nós estamos passando hoje na cidade é a questão de você ter realmente uma política de transição, uma política que não foi feita, a política de qualificação desses trabalhadores, a política de valorização desses trabalhadores avulso vinculado, porque são trabalhadores que deram a sua vida toda para construir esse porto, construir essa cidade. Aí a lei veio, o empresário não, vou trocar você pela máquina, isso não é justo. Então tem que ser feita uma transição, com qualificação, as pessoas que têm idade para se aposentar, tem que se aposentar, tem que ter algum incentivo para apoiar as pessoas saírem, para as pessoas saírem realmente uma coisa que seja uma transição saudável. Acho que tem que ser valorizado esse trabalho do estiva, que a gente percebe cada dia que passa, os navios são mais automatizados e requer menos mão de obra na estiva. Mas o que fazer com tantos trabalhadores? E os trabalhadores que estão na idade de se aposentar, trabalhadores que não têm condições de estar se qualificando, tem que ter uma requalificação para ele para outra função ou uma indenização, um PDV para eles. Simplesmente falar, não dá mais para você porque o navio é automatizado. Não dá para ser desta forma. Quem perde é a cidade, quem perde é a região. Então, nós defendemos aqui, eu represento os trabalhadores, os vinculados, não represento o trabalhador avulso, mas a gente tem o sangue de pessoas que trabalham lá dentro, o estivador, tenho muito amor, muito carinho à estiva, e para meu pai ter sido estivador, ter irmão estivador também, todos dois falecidos, e teve uma história nesse porto. Eu acho que nós temos que valorizar isso, as pessoas que deram suor nesse porto. Culpa de alguém não deu certo dentro da iniciativa pública. Agora, a iniciativa privada está dando certo, mas tem que ser valorizada essa mão de obra através de qualificação portuária. Esses novos equipamentos são trazidos, os equipamentos alta tecnologia, muitas vezes as pessoas não conseguem se adaptar. Então, nós temos que trabalhar. Tá? Também não podemos esquecer os jovens, porque o porto, eu defendo o porto para todos. O porto tem que ser para o jovem que está começando, porto os trabalhadores que já estão no porto, e esses companheiros que estão em idade de se aposentar tem que ter um incentivo para eles saírem, para dar lugar para os jovens que estão começando agora. Mas não sem um critério, sem um tipo de um planejamento que realmente que a cidade não sinta com essa defasagem de desemprego na cidade. Tem um ex-presidente do sindicato dos conferentes, ele falou que o sindicato do Setaporte é o sindicato do futuro. O que você acha isso aí? O que você tem a falar sobre isso? O Setaporte é o sindicato do futuro dentro do porto. Eu acho que o Setaporte tem, vamos dizer assim, que num período para cá, nos últimos 4 ou 8 anos, a gente tem feito um trabalho muito maciço na base de qualificação, nessa questão da visão do planejamento do trabalhador para o futuro, né? Quando o sindicato começa a atingir essa maturidade de começar a enxergar
o teu trabalhador daqui 15 anos, 20 anos, você começa a ter maturidade. Por que o sindicato do futuro? Talvez porque os outros talvez não se prepararam para isso. Não estou dizendo que todos, né? Mas sim, talvez por conta do crescimento da iniciativa privada, até na retroárea, porque o porto hoje, o porto ele vai ficar pequeno, porque na realidade o porto já está pequeno hoje, por tanto o volume de carga que está se trazendo para o Brasil. Então, o que vai se crescer? Não tem onde crescer mais o porto. Tem algumas áreas surgindo aí, Embraport, a questão do novo terminal no lixão da Lemoa, mas na realidade o novo porto, que é esse Embraport, tem a questão o porto multiusos de granel líquido e de container, que foi o pessoal do Dubai que comprou agora, mas é muito pequeno esse tipo de investimento. A gente percebe que é o seguinte, o porto vai crescer muito mais que nem os portos na Europa, na retroárea. Então a retroárea, esse pessoal que trabalha no retroporto, que isso é uma tradição do sindicato, que sempre trabalhou com esse pessoal, vai expandir muito mais que o trabalhador portuário. Porque a retroárea vai dar apoio ao transporte marítimo, né? O porto indústria vai crescer muito, porque tudo são atividades fora porto, que vai crescer muito mais do que o porto. O porto tem onde crescer mais. Retroporto, é isso? Retroporto, pessoal. O retroporto hoje se fala o porto indústria, né? São atividades que vão ligar, vão dar mais valor agregado aos nossos produtos para ir para fora. Então, esse trabalho, esse tipo de mão de obra vai crescer. Trabalho na retroárea. Então, o Setaporte tem uma cultura. Nós dizemos o seguinte, o Setaporte tem um DNA, tá? Desde a sua fundação, desde 1939, que esse ano completa 70 anos, o DNA do Setaporte é iniciativa privada, no retroporto ou no porto, na iniciativa privada. O nosso DNA não é da companhia Docas nem do avulso, né? Nosso DNA é isso aí. Se essa atividade crescer, com certeza o Setaporte vai crescer. Então, tem essa demanda. Mas eu acho que sim, tem espaço para todos os trabalhadores dentro da área portuária, na retroportuária também. Nós temos que trabalhar com que esse trabalhador esteja qualificado para atender essa demanda, que é uma demanda pujante que está vindo muito rápido, e a gente tem que fazer com que a iniciativa privada e o poder público e os trabalhadores tenham essa consciência de qualificar para esse futuro próximo que está chegando. Dá um quadro assim, mais ou menos assim, no trabalho no porto, assim, a questão da sindicalização. Quem fica com quem? O Setaporte, que atividades que ele pega, né, e os outros. Assim, em rápidas palavras, assim. Sim, dentro. Assim, para ter uma ideia. Assim, uma ideia de espacial tá, e institucional do porto. Ali. Sim, como se articula ali? Tá, hoje. Vocês pegam que área? Que área que nós pegamos hoje, quem né? Pega quem, como é que fica, o que é? Sim, hoje nós temos dentro da atividade portuária, dentro da nossa carta sindical, nós representamos os trabalhadores portuários na iniciativa privada em terra. Ou seja, dentro da lei fala capatazia, tá? Então, o sindicato nosso não é um sindicato por função, sim um sindicato da atividade portuária. Então, nós defendemos, dentro do sindicato e dentro da CUT, a liberdade e autonomia sindical, que é a Convenção 87 do OIT. Que é isso? Seria o trabalhador tem livre arbítrio de escolher o sindicato que ele achar que ele tem que ser representado. Isso não foi ratificado ainda, a convenção, mas nós defendemos isso. Nosso sindicato ele tem a abrangência de representação do porteiro até o gerente. Trabalhou dentro de uma empresa do porto, carteira assinada, deixa bem frisado, ficaria no Setaporte. O retroporto da mesma forma. Agora, o que nos separa? O trabalhador que trabalha dentro de uma embarcação, o estivador, seja ele com carteira assinada ou avulso, não é nosso sindicato. Nós representamos o trabalhador dentro da embarcação, seja o marítimo, seja o estivador, seja qualquer trabalhador que trabalha na embarcação, a gente não representamos, seja com carteira assinada ou avulso. Já em terra, que eu tenho o sindicato dos empregados terrestres, em transporte aquaviário e o operador portuário do Estado de São Paulo. Já em terra, todos os trabalhadores que trabalham em terra, nós podemos legalmente representar esses trabalhadores. Os outros sindicatos representam o quê? Os tradicionais? Os tradicionais têm o trabalhador de conferência de carga, os consertadores, os vigias, a estiva e o bloco. São trabalhadores avulsos, né? Dentro dessas atividades
a bordo, ou até mesmo dentro da categoria diferenciada, que é o conferente de carga, eles têm que ser a sua particularidade. Eu estou falando de uma preponderância que o sindicato representa, mas tem as categorias diferenciadas, né, dentro do porto. As categorias diferenciadas, cada um tem o seu sindicato. Tem sindicato de tudo que é categoria, mas desde dentro da preponderância da atividade da empresa, nós podemos estar representando. E fala-se do crescimento do sindicato, assim, numericamente, de números, quando você entra e como que ele vai crescendo. Eu entrei no sindicato em 92 e tinha basicamente 500 sócios. Na ruptura, quando nós tivemos racha na direção, onde tivemos essa divisão, teve essa mudança esse conceito sindical nosso dentro do sindicato, teve eleição com 932 sócios, mais ou menos. E fala, acho que da base também. Da base, e nessa época tinha 3.000 trabalhadores. Você entra? Nós entramos, tinha 3.000 trabalhadores. Já na gestão que eu entrei como vice-presidente, já tinha crescendo para 5.000 trabalhadores, já na transição do começo da lei 8.630, né? E atualmente, eu peguei o sindicato como presidente com 1.400 sócios, tá? Como vice-presidente, primeiro mandato como presidente, eu peguei o sindicato com 1.400 sócios. Hoje eu estou no segundo mandato, o sindicato tem 5.000 sócios, com a base em torno de 15.000 trabalhadores no estado de São Paulo, porque nós temos uma base grande também no grande centro paulista, né? Ali no centro de São Paulo, na Paulista, na Berrini, são os grandes escritórios de navegação, que eu falo que é o Porto Seco, né? E ali só em São Paulo tem em torno de 3.000, 2.500, 3.000 trabalhadores. E assim, São José dos Campos, Jacareí? Tem os retroportos mais distantes, alguns do Jundiaí, aqui no São Bernardo do Campo, tem alguns mais próximos que a gente consegue representar, alguns mais distantes a gente passa até orientar os trabalhadores que façam um sindicato local, para que eles tenham um atendimento muito mais próximo, porque a gente entende que a base tem que se organizar na sua localidade. O mais próximo a gente consegue dar atendimento. Nós temos uma subsede em São Paulo, temos uma subsede no Guarujá, em Cubatão, e aqui a sede central em Santos. Então, onde fica muito distante, a gente passa a delegar para as pessoas se organizarem e montarem seus sindicatos. E ali no Litoral Norte, quem representa? No Litoral Norte, nosso sindicato vai até São Sebastião, então nós estamos prestes a montar uma subsede de São Sebastião, porque lá também está um crescimento econômico agora, nessa questão da área portuária. Como tinha muito pouca empresa de navegação e terminais está muito pouco, agora começou a surgir os terminais, a intenção nossa para o ano que entra é a gente ter uma subsede do Setaporte São Sebastião também, para atender a demanda daquela localidade. Fala assim da sua envolvimento com a CUT. Caput, começou já na adolescência, né? Até por conta do meu cunhado estar na CUT também e tal. Quando eu vim para o sindicato, quando teve esse apoio da CUT, a gente passou a participar de várias reuniões da CUT. E quando eu entrei, nós tínhamos um compromisso de filiar a CUT na primeira gestão do Roldão, e nós não filiamos a CUT. Não teve uma vontade política de filiar a CUT nessa época. Quando eu entrei como presidente, a primeira ação que eu fiz é filiar a CUT. Nós chamamos uma categoria e filiamos a CUT. E a partir daí o sindicato teve uma participação muito forte dentro da CUT, né? Hoje o sindicato ele é muito respeitado nível nacionalmente dentro da CUT, tem essa questão da qualificação do trabalhador, a questão da comunicação. Criamos uma referência sindical dentro da CUT. Então, fomos convidados para participar da direção da CUT. Estou no segundo mandato dentro dessa direção, e nós estamos aí tentando passar um pouco de experiência que nós adquirimos na área sindical, aqui na área do Porto, para outras categorias, que a CUT ela é bem ampla, ela tem várias categorias, são solidárias, problemas que é comum com é comum com outras categorias, mas a realidade portuária é muito diferente de qualquer outra realidade no mundo do trabalho. E quando a gente relata algumas coisas que acontecem no Porto, as pessoas ficam, pô, caramba, o Porto é dessa forma, então tu fica, caramba, é uma coisa trabalhar dentro de uma indústria, outra coisa trabalhar dentro de um serviço público, outra coisa trabalhar na portuária, numa empresa privada. Então, você começa a trocar experiência, isso faz com que a gente aprenda bastante coisa eu aprendi muita coisa dentro da CUT, assim, essa parte
da questão política, a solidariedade, a questão da cidadania, o sindicato cidadão, que é um sindicato que não pode estar nunca de costa para a cidade, não pode, tem que ter a luta de classe, mas não pode esquecer a cidade onde você atua, a comunidade. Então, nossa política da CUT é essa. Dentro do nosso sindicato aqui, acabamos sendo uma referência de todas as políticas das CUT, política da questão da cidadania, de fato, né? O trabalhador, ele é aquele que trabalha no porto, é aquele que trabalha no transporte, que trabalha no serviço público, na ferroviária, o gari. O trabalhador é universal. Então, a CUT ela é universal, ela tem um sentido amplo do trabalho. Então, e o setaporte não pode se limitar somente a pensar somente nos seus trabalhadores do porto. Tem que pensar na família desses trabalhadores também, na comunidade. Então, o setaporte tem esse exercício da cidadania, da transferência das responsabilidades, buscar orientar o cidadão em busca dos seus direitos e sempre próximo com a comunidade, né? Então, isso fez com que a gente buscasse aí mudanças e sendo referência também para outros sindicatos dentro da CUT. Isso é muito legal para nós, que aprendi bastante coisas, mas também pude passar um pouco de experiência para alguns sindicatos cutistas. Em relação a essa questão dos sindicatos e a cidade, existe uma tensão entre o porto e a cidade, né? Por causa do espaço, talvez há uma superposição, né, de área residencial com reto portuária, essa questão do porto cidade, né, que cedeu os armazéns para a prefeitura, fazer outros tipos de atividades ali naquela área do centro, né? Do central. Como que os sindicalistas veem isso? Como vocês vê essa questão do trabalho da cidade, essa tensão? Como que eles se colocam? Eu acho que há discussão entre vocês? Tem, assim, o setaporte ele diariamente faz essa discussão, porque nosso papel é fazer essa aproximação. O papel nosso do sindicato é fazer com que o trabalhador tenha uma visão ampla da cidade e a cidade tenha uma visão ampla dos trabalhadores portuários, ter essa junção, né? Eu acho que existe uma dívida muito grande desse porto com essa cidade, uma dívida cultural, uma dívida social, porque é o maior porto da América Latina. A gente vê muita pobreza ainda em volta do porto, né? A questão dos cortiços, a questão do centro. Então a gente percebe que existe essa dívida, tem que ser resgatada de uma forma ou de outra. Então as empresas que estão hoje aí operando nesse porto e enriquecendo através dessa riqueza que é transação do comércio exterior, tem que ter essa responsabilidade social de buscar essa proximidade com as ações efetivas. Então, acho que nosso sindicato tem feito isso através da sua fundação, tentando aproximar e tentando mostrar para a sociedade que ela tem que se cobrar desse porto que é de direito, que seria essa dívida social. Então, nós temos aí trabalhar essa proximidade do porto e cidade através de algumas ações sociais, através da cultura, através da qualificação, através da orientação do trabalhador, mostrando a questão do meio ambiente, enfim, acho que é isso. Nós temos que trabalhar, e o sindicato pode está sendo esse ícone entre o porto e a cidade. Então é um trabalho importante que nós estamos fazendo, que com certeza espero que dure muitos anos, que as pessoas possam dar continuidade a esse trabalho e seja exemplo para outros sindicatos também. Fazer esse trabalho de junção, porque nós temos toda a experiência da área do porto, sabemos que tem os problemas focalizados, mas não podemos só ver o nosso umbigo, nós temos que ver que a cidade também tem problema. Então nós temos que aproximar os dois para poder resgatar essa dívida social que o porto tem com essa cidade. Francisco, nós podemos caminhar já para as considerações finais, você quer já fazer as suas considerações? Bom, acrescentar? Sim, eu queria acrescentar, acho que é importante o trabalho de você estar colocando para o santista, para o munícipe, a importância desse porto para a cidade, porque nós vemos muitos jovens hoje no mercado de trabalho não conhecem a história dessa cidade nem desse porto. O porto que realmente foi porta do comércio exterior, do mundo, tudo passa por aqui para o Santos. 33% da balança comercial brasileira passa pelo Porto de Santos. Nós temos que, santista, temos que valorizar essa riqueza, valorizar esse potencial nosso econômico que nós temos aqui, tudo, valorizar essa mão de obra portuária,
que realmente essa riqueza seja distribuída de forma bem igualitária, seja mais justa, para que as pessoas realmente tenham esse entendimento que nós temos aí uma nova era do petróleo e gás, mas não podemos esquecer o portuário, que o portuário realmente é uma função que sempre foi essencial para esse porto. Hoje, com a mecanização, com a informatização, temos que valorizar ele através de incentivos à qualificação desses trabalhadores. Em nome da Fundação Arquivo e Memória de Santos, da Unimonte, agradecemos ao senhor Francisco pelo seu depoimento. Muito obrigado. Obrigado. Bom,